Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, queridos companheiros e companheiras de jornada. É com imensa satisfação que nos encontramos mais uma vez aqui nesta página virtual para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez, agradecemos a Deus e precisamos incessantemente agradecermos ao Pai, este Pai infinitamente bondoso, misericordioso, justo, que nos concede constantemente oportunidades para o nosso aprendizado. Este Pai que não castiga ninguém, mas oferece oportunidades. Agradecermos a Jesus de Nazaré, guia e modelo para toda a humanidade, por esses belíssimos ensinamentos que ele nos deixou de forma exemplificada. Agradecemos também aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E não podemos deixar de agradecer a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente se esforçam para nos encontrarmos aqui virtualmente, para juntos refletirmos acerca destes belíssimos ensinamentos. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, recebam já antecipadamente o meu abraço fraternal e de imensa gratidão. E hoje, aqui nos encontramos para estudarmos mais um capítulo do livro da Esperança, livro de autoria de Emmanuel e Chico Xavier. E hoje as nossas reflexões terão como base o capítulo de número 53, que tem como título Bênção Maior. Então aqui Emmanuel nos traz ensinamentos acerca desta bênção maior que iremos ver logo na sequência. De que bênção maior Emmanuel nos fala neste capítulo. Mas antes de chegarmos nestas belíssimas reflexões com Emmanuel e Chico Xavier, com Jesus e com Kardec, faremos mais uma vez leitura de mais um capítulo do livro Minutos de Sabedoria, o capítulo de número 74. E Pastorino nos diz da seguinte maneira, neste capítulo 74, sem esforço de nossa parte, jamais atingiremos o alto da montanha. Então aqui ele nos fala simbolicamente sobre uma montanha, que nós podemos considerar esta montanha como sendo a perfeição, aquela perfeição relativa à construção em nosso interior da virtude. E ele nos diz na sequência: não desanime no meio da estrada, siga em frente, porque os horizontes se tornarão amplos e maravilhosos à medida que for subindo. Então, à medida que formos escalando esta montanha do esclarecimento, esta montanha da sabedoria, esta montanha da iluminação espiritual, cada vez mais se tornarão amplos os nossos horizontes. E aí ele diz: mas não se iluda, pois atingirá o cimo da montanha se estiver decidido a enfrentar o esforço da caminhada. Então aqui neste ponto, Pastorino nos lembra exatamente conforme Jesus nos lembrou quando ele foi questionado sobre esta subida, aquela subida chamada salvação. Então aqui Pastorino nos fala que não alcançaremos o topo da montanha, o cimo da montanha, ou seja, aquele local mais alto da nossa iluminação espiritual, sem o esforço. Então, quando Jesus foi questionado: Senhor, haverá os que se salvam?
Jesus nos respondeu, respondendo àquele jovem que o questionou: fazei esforços. Então, somente através do esforço nós alcançaremos o topo desta montanha, que é a nossa iluminação ou sublimação espiritual. Sem esforço, não chegaremos lá, ou iremos demorar muito se nós esforçarmos-nos pouco. Então é preciso que nos esforcemos cada vez mais para que essa subida seja mais rápida. Nós precisamos sim atingir o topo dessa montanha, principalmente para trabalharmos mais, porque quando atingirmos o topo desta montanha, na condição de iluminação espiritual, não quer dizer que estará tudo terminado, que não precisaremos fazer mais nada. Nós continuaremos trabalhando e muito mais, porque quando atingirmos o topo dessa montanha, aí nós estaremos verdadeiramente qualificados para o trabalho maior que nos espera. Então aqui encerramos estas palavras de Pastorino para começarmos nas palavras de Emmanuel. Neste capítulo 53 do Livro da Esperança, Bênção Maior, que Emmanuel nos trouxe como referência para estas reflexões, palavras de Jesus, anotação de Mateus, lá no capítulo 13, versículo 16, quando Jesus nos disse o seguinte: mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Então aqui Jesus nos falando acerca do ver e do ouvir, seja no sentido físico ou no sentido espiritual. Creio que aqui ele está falando no sentido físico, do nosso corpo físico, o instrumento em condições de colocar em prática estes dois sentidos, o ver e o ouvir. E Emmanuel buscou como referência em o Evangelho segundo o Espiritismo para estes estudos, estas reflexões, mais uma vez do capítulo 17º e o item 11, onde os espíritos amigos nos falam da seguinte maneira: amai, pois, a vossa alma. Então aqui os espíritos amigos nos falam sobre a necessidade de amarmos a nós mesmos, ou seja, amarmos a nossa alma, porém é preciso que cuidemos, além de amarmos a nossa alma, além de nos amarmos espiritualmente falando, é preciso que cuidemos igualmente do nosso corpo físico, instrumento daquela. Então aqui este espírito amigo nos chama a atenção que é preciso que nós aprendamos a nos amar no sentido de seres imortais, mas é preciso que também aprendamos a cuidar corretamente do instrumento que nós temos à nossa disposição, que é o nosso corpo físico. Não podemos simplesmente cuidar do que é imortal, ou seja, da alma ou do espírito, e nos esquecermos do instrumento que nós temos à nossa disposição para trabalharmos a nossa melhoria. Então eu não posso de forma alguma simplesmente cuidar do espírito, da alma e esquecer esse instrumento que vocês estão visualizando neste momento, que é o instrumento que eu, ser imortal, que estou falando neste momento, usando este instrumento que é o corpo físico. Então, para eu me expressar, eu preciso desta parte mais densa, ou seja, este algo mais materializado que é o corpo físico. Então, é preciso que eu cuide com sabedoria da alma e do corpo físico, porque este é instrumento da alma. E aí ele diz ainda: desatender as necessidades que a própria natureza indica é desatender a lei de Deus. Então, o nosso corpo físico, ele requisita cuidados que a natureza determina. E aí ele diz: não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o induziu a cometer e pelas quais ele é tão responsável quanto o cavalo mal dirigido
pelos acidentes que causa. Então aqui ele nos fala que não adianta nós castigarmos o nosso corpo físico, porque ele não é culpado pelas besteiras que venhamos cometer devido ao nosso livre-arbítrio. Aí ele faz uma comparação que seria tipo você espancar o cavalo devido a um acidente que ocorreu, mas devido à má condução do cavalo. Ou, no caso, um acidente com um veículo, devido à má condução do veículo pelo seu condutor, você espancar o veículo pelo acidente que o condutor provocou. Então, aqui ele nos fala que o corpo não é responsável, ele é apenas um instrumento. Então, acrescentando ainda a estas palavras que Emmanuel buscou no Evangelho, então, neste item 11, nós ainda encontramos, a mensagem é um pouco extensa, mas ainda iremos ler mais um parágrafo do espírito Georges, espírito protetor. Foi recebida essa mensagem em 1863 em Paris. Então ele nos diz ainda: sereis porventura mais perfeitos se martirizando o corpo, não vos tornardes menos egoístas? E nem menos orgulhosos e mais caritativos para com o vosso próximo? Ou seja, do que adianta você martirizar o seu corpo se você não se tornar, se eu não me tornar menos egoísta, menos orgulhoso e nos tornarmos mais caridosos? Então não adianta martirizarmos o corpo físico. É preciso, conforme os espíritos amigos nos dizem, é preciso que nós martirizemos o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, a nossa arrogância, prepotência e assim sucessivamente. Mas o corpo físico, ele não tem culpa. Ele é apenas o instrumento que nós manejamos de acordo com o nosso livre-arbítrio. E aí vem Emmanuel e nos esclarece ainda da seguinte maneira: teu corpo, tua bênção maior. Então aqui ele nos fala, logo neste primeiro parágrafo, que o nosso corpo é a bênção maior que Deus nos concedeu provisoriamente como um empréstimo divino, já que o corpo também não me pertence, ele é de propriedade divina que me emprestou provisoriamente para que eu pudesse usar este instrumento para a minha melhoria. E aí ele acrescenta: auxilia-o. Então, eu na condição de ser imortal, você na condição de essência divina e imortal, nós precisamos auxiliar o nosso corpo físico com inteligência para que ele possa nos auxiliar com segurança. Então, é preciso que eu use a minha inteligência de ser inteligente da criação, na condição de espírito imortal, essência divina, para que o meu corpo realmente possa me auxiliar com segurança. E aí ele diz ainda: educa-o. É preciso que nós eduquemos o nosso corpo físico para que ele possa nos apoiar à educação necessária. Então, educando o nosso corpo físico, ele nos oferecerá na condição de ferramenta aquelas condições necessárias para a nossa educação espiritual. E aí ele diz ainda: cabine de comando. Consegues manejá-lo, expedindo ordens e sugestões que remodelam o pedaço de globo em que respiras. Então nós somos uma cabine de comando e, uma vez manejando corretamente, expedindo ordens através dessa cabine de comando, ordens e sugestões ao nosso corpo físico, sem sombra de dúvida que nós conseguiremos remodelar as nossas atitudes e também o pedaço de terra, o pedaço do globo onde nós nos encontramos nesta atual existência física. E ainda ele diz que o nosso corpo físico é como se fosse um instrumento de aço que é utilizado para burilar o mármore. E aí ele diz que com este instrumento
nós precisamos burilar com ele a matéria densamente concentrada a fim de convertê-la em amparo e alegria. Aqueles vícios que ainda nós teimamos carregar conosco, nós precisamos nos esforçar constantemente, burilando através das nossas atitudes e nos melhorando constantemente. Da mesma forma, o nosso corpo, conforme nos diz Emmanuel, ele pode ser comparado a uma pena, ou, na atualidade, um lápis, uma caneta que nós usamos para escrever. Então aqui ele usa o termo pena, que também ele é considerado uma pena, e nós precisamos utilizar-nos desta pena ou utilizar dele para grafar as concepções que te fulguram no cérebro, assinalando a inspiração das esferas superiores. Então nós precisamos usar deste corpo físico, escrevendo, grafando estas concepções que nós recebemos do plano mais alto. E ainda ele diz que o nosso corpo físico ele pode ser comparado como um instrumento musical que ele usa aqui como sendo a lira. Lira pode estanger-lhe as cordas do sentimento e compor a melodia verbal que se faça jubilosa renovação naqueles que te escutem. Então aqui ele nos fala que o nosso corpo físico também pode ser considerado este instrumento musical, se bem manejado, pode trazer essa jubilosa renovação a nós e a todos aqueles que nos escutam. Da mesma forma que Emmanuel nos acrescenta aqui, que o nosso corpo físico também é o santuário do Espírito. E nessa condição de santuário, é preciso que façamos dele o templo da emoção, aurindo forças para sonhar e construir ou formar o jardim da família em que te situas os filhos do coração. Então é preciso que aprendamos manejar, é preciso que aprendamos usar corretamente este instrumento denominado corpo físico. Ele não é o culpado pelas nossas atitudes equivocadas. Ele é apenas esse instrumento mais dócil ou menos dócil de acordo com as nossas atitudes, de acordo com o nosso comportamento. Então aqui na sequência, Emmanuel repete: teu corpo, tua bênção maior. E acrescenta: a quem o acuse pelo golpe da criminalidade ou pela demência do vício. Então aqui ele nos fala que há aqueles que ainda acusam o corpo físico pelos golpes da criminalidade ou pela demência do vício. Aquela frase que nós já ouvimos várias vezes, ou até mesmo nós já falamos: a carne é fraca. Eu não resisti porque a carne é fraca. Não, de forma alguma. Não é a carne que tem culpa, não é a carne que é fraca, mas o espírito é que é teimoso, o espírito é que é rebelde. Então, sem sombra de dúvida, conforme ele nos diz aqui, que há muitos de nós que ainda, por não termos coragem de assumirmos as responsabilidades pelas nossas atitudes equivocadas, nós ficamos procurando um culpado. E aí, como não achamos um culpado ali mais próximo ou juntos de nós colocamos culpa no nosso corpo físico. Então, em muitas situações, quando agimos com brutalidade, com falta de educação, aí nós falamos: não, eu sou assim mesmo, o meu corpo é desse jeito, é sempre nervoso. Não, de forma alguma, o corpo não tem nada a ver com isto. O corpo, na verdade, está sofrendo o comportamento equivocado do espírito, a ação equivocada do espírito. E aí ele diz ainda, voltando aqui: a quem o acuse pelo golpe da criminalidade ou pela demência do vício, como se o carro obediente devesse pagar pela embriaguez ou pelos disparates do condutor. Conforme já havíamos falado anteriormente, você colocará a culpa no carro pelo acidente provocado
pela criatura que estava conduzindo o carro embriagado. Ou seja, o carro não é culpado. Culpado foi o condutor que estava embriagado ou dirigiu ou conduziu aquele veículo de forma imprudente, não obedecendo em especial às legislações nossas, legislação de trânsito e, acima de tudo, a lei divina. E aí ele diz ainda que existem ainda aqueles que o declaram culpado pelos assaltos da calúnia. Então aqui ele fala que existem muitos de nós que culpamos o corpo físico pela calúnia e pelas calamidades da cólera, qual se o telefone fosse responsável pela malícia e pelos desequilíbrios dos que lhe menosprezam e injuriam a utilidade. Você colocar culpa no seu celular por você ter escrito e disparado uma mensagem caluniosa contra alguém. O celular, a tecnologia que você tem na sua mão, não tem nada a ver com isto. Se nós não soubermos usar corretamente esses instrumentos, assim como o nosso corpo físico, a culpa é minha. A culpa é minha porque fui eu quem conduzi mal este instrumento. E aí ele diz na sequência, considera que o corpo te retrata a inteligência em desenvolvimento no planeta. Então o corpo retrata a minha inteligência, a minha condição evolutiva no momento. Inteligência que no seio da Terra é semelhante ao filho em promissora menoridade no colo materno. Então ele fala que a nossa inteligência aqui na Terra é semelhante àquele filho que ainda está no colo materno, que ainda não sabe bem como se portar aqui na vida. E aí ele encerra dizendo, para que lhe percebas a grandeza. Então aqui ele nos dá a receita para que percebamos a grandeza deste instrumento que nós temos à nossa disposição, esta bênção maior que nós conhecemos com o nome de corpo físico, para que lhe percebas a grandeza na posição de instrumento divino de teu progresso e elevação, ou seja, progresso e elevação, o corpo é este instrumento que nós temos à nossa disposição, basta que observes nele a tua própria condição de estrela nascitura, mas ainda cativa, com duas pontas na forma de pés. Então aqui ele compara o nosso corpo físico a uma estrela que ainda não está no firmamento, mas está aqui na terra. E ele nos fala que nós temos duas pontas que são os nossos pés, que transitoriamente nos aprisionam aqui no chão do mundo. E ainda nós temos duas hastes preciosas no feitio de braços para o trabalho e uma antena. Ou seja, nós temos essas duas hastes que são os nossos braços, não para enfeitar este corpo físico, mas que são instrumentos de trabalho. E nós temos também uma antena em que a luz do pensamento chameja vitoriosa na estrutura da fronte, magnificamente erguida à majestade dos céus. Então nós temos os nossos pés, nós temos os nossos braços e nós temos a nossa inteligência que está aqui fisicamente sediada na estrutura da nossa fronte. Então precisamos aprender a usar corretamente todo o nosso corpo físico, usando corretamente os nossos pés que nos conduzem, usando corretamente os nossos braços, essas hastes para o trabalho de renovação e também usando corretamente a nossa inteligência. Assim, nos comportando, com certeza estaremos aproveitando esta bênção maior, aproveitando corretamente e usando corretamente esta bênção maior que é o nosso corpo físico que nós temos à nossa disposição. Então, em muitas situações, nós às vezes observamos alguém que está
ali no corpo físico, um espírito que está ligado a um corpo físico na atual existência, um corpo altamente mutilado, debilitado, com deficiências já de nascimento, e às vezes não sabemos exatamente o que aconteceu, às vezes até questionamos a justiça de Deus, mas quem nos garante, se não usarmos corretamente o nosso corpo físico na atual existência, quem nos garante que na próxima existência eu terei à minha disposição uma ferramenta completa, uma ferramenta com as suas eficiências, as suas capacidades, todas à minha disposição para que eu possa trabalhar. Se eu não usei corretamente, isso não é uma ameaça de forma alguma, porque a doutrina espírita não usa desses artifícios de amedrontar ninguém, mas apenas como esclarecimento para todos nós. Se eu não uso corretamente a instrumentação que eu tenho à minha disposição, inclusive a minha inteligência, quem nos garante que na próxima eu virei com tudo isto, já que eu não soube utilizar agora corretamente, pode ser que na próxima eu venha com alguma deficiência nesta instrumentação para eu aprender dar valor, para que eu aprenda a usar corretamente tudo que Deus colocou à minha disposição na forma de talentos. Paz aos nossos corações e muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês, meus irmãos e irmãs de jornada, por mais uma vez nos encontrarmos aqui nesta página virtual, juntos, refletindo acerca desses belíssimos ensinamentos para a nossa melhoria, para o nosso esclarecimento, para que aprendamos melhor nos comportarmos aqui na vida, para que possamos nos elevar cada vez mais. Jesus conosco sempre e até a próxima oportunidade, se assim o Pai nos permitir, e que possamos nos esforçar cada vez mais, utilizando corretamente este instrumento, esta bênção maior que Deus nos concedeu provisoriamente, administrando corretamente ou mais próximo deste correto, desta administração, sendo fiel a esta administração. Paz do Cristo conosco sempre, um abraço fraternal e até breve.